Olá a todos e bem-vindos a esta nossa análise. Hoje temos pela frente um mergulho absolutamente fascinante nas 10 habilidades cognitivas da emoção humana desenvolvidas por Abdullah Al-Memon. O nosso grande objetivo aqui é transformar a forma como entendemos os sentimentos num guia super prático para navegar nas nossas interações do dia a dia. É um tema riquíssimo e vamos desconstruir alguns conceitos complexos para que os possam aplicar literalmente a partir de hoje. Vamos olhar para as emoções de uma perspectiva totalmente nova. Para começar, imaginem o seguinte cenário. Estamos no escritório e pedimos um simples copo de água a um colega de trabalho. Se estivermos sozinhos, esse colega provavelmente passa a água com um sorriso, sem problema nenhum. Mas e se estiverem outras pessoas na sala a observar? Acreditem ou não, esse mesmo pedido pode causar uma ofensa profunda. É estranho, não é? O ato é o mesmo, a água é a mesma, mas a presença de terceiros alteram completamente a emoção de quem ouve. E é exatamente esta mecânica invisível que dita os nossos conflitos e as nossas conexões que vamos desvendar hoje. O nosso roteiro para hoje é bastante direto e divide-se em 4 fases. Primeiro, vamos descodificar emoções e crenças. A seguir, olhamos para a empatia e o apoio ativo. Em terceiro lugar, abordamos a resolução inteligente de conflitos. E, finalmente, terminamos com a coexistência e propagação de alegria. Vamos então arrancar com a secção 1, descodificar emoções e crenças, onde exploramos a mecânica oculta dos sentimentos humanos. A primeira coisa a reter é que as nossas emoções não são aleatórias, de todo. Elas seguem regras internas super específicas. Pensem na história do Faisal. Um dia, um conhecido exigiu-lhe que ele pagasse uma dívida e fê-lo ali mesmo, à frente de todos os colegas de trabalho dele. O ambiente ficou super tenso, claro. O embaraço do amigo do Faisal era quase palpável, mas o Faisal percebeu logo a profunda humilhação pública que se estava a passar. E o que é que ele fez? Puxou imediatamente o livro de cheques e pagou a dívida do amigo naquele exato momento. Ao reconhecer rapidamente aquela emoção negativa e agir sobre ela, transformou uma vergonha esmagadora numa onda gigante de alívio e felicidade. E não foi só para o amigo, foi para todos os que estavam a assistir. É incrível como reconhecer a emoção pode mudar por completo o desfecho de uma situação. E isto leva-nos a um conceito fascinante chamado regras dos sentimentos. Imaginem que cada um de nós carrega um manual de instruções invisível na cabeça. São aquelas leis pessoais e não ditas que ditam o que nos ofende, o que nos alegra ou o que nos tira do sério. Qual é o grande problema aqui? É que nós mantemos estas regras em segredo e esperamos, magicamente, que os outros as adivinhem. Por exemplo, imaginem alguém que fica furioso por receber uma chamada à meia da tarde. Para quem liga, é só uma chamada banal. Mas para quem atende, acabou de se quebrar uma regra sagrada e pessoal sobre a hora da sesta. Basicamente, se não tentarmos perceber as regras emocionais de quem nos rodeia, vamos andar constantemente a pisar minas terrestres sem nos apercebermos. Atrás destas regras, encontramos o princípio da crença. Este é o verdadeiro motor das nossas emoções. Por trás de cada sentimento, seja alegria, tristeza ou pura fúria, existe uma crença oculta. É como se fosse a raiz da árvore. Descobrir qual é a crença subjacente é a chave para evitar aquelas reações emocionais explosivas e indesejadas no futuro. Se compreendermos o que uma pessoa realmente acredita sobre uma situação, conseguimos prever e até gerir o que ela vai sentir. Para pôr isto em perspectiva, imaginem um professor perante um aluno que se esqueceu de trazer o trabalho de casa. Se a crença central do professor for, bem, este aluno é honesto e muito trabalhador, o sentimento gerado vai ser de compreensão. O professor pensa logo que foi só um lapso. Mas, por outro lado, se a crença for, este aluno está a mentir e é super negligente, o mesmíssimo evento, esquecer o trabalho, gera raiva e frustração imediatas. Reparem que a diferença não está naquilo que o aluno fez, está 100% na crença do professor. Mudar a crença muda o sentimento. Avançamos então para a secção 2, empatia e apoio ativo. Como fazer a ponte entre os indivíduos. Se na primeira parte o nosso foco era perceber o que se passa dentro da nossa cabeça, agora a mudança é sobre como nos ligamos aos outros naqueles momentos de emoção forte. Há uma história poderosíssima sobre isto. Um homem cego estava a pedir esmola na rua com um cartaz simples que dizia "Sou cego, por favor ajudem". E a verdade é que recebia muito pouco. Até que um transeunte pegou no cartaz dele e reescreveu a frase. Colocou: "Estamos na primavera, mas eu não consigo ver a sua beleza". De repente as doações multiplicaram-se. E porquê? Porque a nova frase não estava apenas a pedir dinheiro. Ela criava uma ponte de profunda empatia. Fez com que quem passasse não só olhasse para o homem, mas sentisse genuinamente a perda dele. As palavras certas têm este poder incrível de gerar empatia social instantânea. Mas atenção, temos de separar as águas aqui. Existe uma diferença gigante entre empatia e apoio. A empatia é uma coisa interna, é sentir a dor do outro, é aquela conexão partilhada. Só que apenas sentir não resolve necessariamente o problema, pois não? É aqui que entra o apoio. O apoio é a ação externa. É o ato de fazermos efetivamente algo para aliviar o sofrimento da outra pessoa. Nós podemos sentir uma empatia enorme e não dar qualquer apoio. O ideal, obviamente, é conseguirmos alinhar as duas coisas. Então, como é que prestamos esse apoio ativo na vida real? Quem convive com crianças sabe bem como é.
Imaginem uma criança a chorar baba e ranho porque tem de ir embora de um parque de diversões. O primeiro passo é reconhecer essa tristeza. O segundo é oferecer apoio ativo, como estar fisicamente presente, dar a mão ou dar um abraço. Mas o terceiro passo? Este é muitas vezes o trunfo, a distração. Um pai não ajuda a criança apenas ficando triste com ela. Ajuda a apontar para uma mancha engraçada na camisola ou a oferecer um doce novo. Basicamente, usa uma distração externa para quebrar o ciclo daquela emoção negativa. Funciona que é uma maravilha. O que nos leva à secção 3, resolução inteligente de conflitos, como navegar nos pontos de atrito diários. Uma das ferramentas mais fixes aqui é a criação de desculpas benignas. Todos nós já fervemos em pouca água no trânsito, certo? Quando um condutor passa por nós a abrir, a cortar faixas, a primeira reação é logo assumir que a pessoa é irresponsável ou agressiva. Mas vamos fazer um exercício rápido. E se assumirmos que ele está a ter uma emergência médica grave, ou que leva alguém de urgência para o hospital para um parto, ou que de repente está em pânico por ir perder um voo importantíssimo ou a lidar com uma crise terrível. Ao forçarmos o nosso cérebro a listar rapidamente estas razões alternativas e benignas, reparem, a raiva dissolve-se logo ali. Em vez de tirarmos conclusões precipitadas que só nos estragam o humor, desativamos o nosso próprio conflito interno. Outro campo minado são as nossas decisões, especialmente com a publicidade. A chave é separar os factos puros da emoção. Por exemplo, imaginem um banco com um anúncio enorme a dizer: "Seja otimista, nós cuidamos de si com os nossos empréstimos." Bem, a palavra otimista aqui é pura manipulação emocional. Foi desenhada exatamente para evitar que nós comparemos as taxas de juros de forma racional com outros bancos. Se nós conseguirmos dividir mentalmente o que é informação em bruto, o banco oferece empréstimos, do que é o risco emocional, seja otimista, retomamos o controle da situação. Passamos a tomar decisões baseadas em lógica pura e não num sentimento que foi literalmente fabricado por quem nos quer vender algo. E no local de trabalho? Bem, aqui entra uma técnica fenomenal chamada crítica aceitável. Dar feedback sem criar um drama imediato é uma verdadeira arte. Olhem para este exemplo do Sami, um funcionário que chegou atrasado. Um gestor com uma abordagem antiga faria um ataque direto, na segunda pessoa. "Estás atrasado, Sami, tens de dormir mais cedo." Resultado? O Sami sente-se atacado e fica logo na defensiva. Mas o novo gestor, mais inteligente emocionalmente, fala do Sami na terceira pessoa. "O Sami é excelente, mas se ele dormisse mais cedo, o trabalho dele seria ainda mais brilhante." É uma mudança tão subtil, mas tão poderosa. Força o cérebro do Sami a olhar para a crítica de fora, de forma quase objetiva, como se falassem de uma personagem, sem ativar de imediato os escudos de defesa do ego. É genial. Finalmente chegamos à seção 4, coexistência e propagação de alegria. É aqui que tentamos alcançar o nível mais elevado de inteligência emocional. A arte de coexistir vê-se mesmo quando estamos num ambiente imperfeito. Pensem, por exemplo, num colega de trabalho extremamente desarrumado. É como viver numa casa minúscula. Não podemos simplesmente começar a deitar as paredes abaixo, pois não? A verdadeira paz vem de nos sabermos adaptar. O truque é focar primeiro em manter o nosso próprio espaço. Oferecer ajuda se for de forma gentil e não intrusiva e aceitar a realidade sem estarmos constantemente irritados. Ao abandonarmos aquele desejo obsessivo de controlar cada pequeno detalhe, libertamos uma energia mental gigantesca que, caso contrário, seria gasta em pura e simples frustração. Mas a ideia mais espetacular de todas, para mim, é a propagação de emoções. É o ato de fazermos ativamente os outros sentirem-se bem, mas sem esperar absolutamente nada em troca. A história do Ahmed é o exemplo perfeito disto. O Ahmed apanhou um táxi e passou a viagem toda a elogiar genuinamente a inteligência, as boas maneiras e a condução impecável do taxista. O Ahmed não recebeu um desconto na viagem no final, não era esse o objetivo. Mas ele sabia que, ao incutir aquela alegria inesperada no motorista, estava a garantir que todos os passageiros que entrassem naquele táxi a seguir iriam ter uma viagem super agradável. É um efeito de cascata, quase invisível. É plantar sementes de bondade sem nos relarmos minimamente em ser nós a colher os frutos. E com isto, deixo-vos com uma provocação final para refletirem. O que aconteceria realmente ao nosso dia-a-dia se toda a gente decidisse, de forma consciente, propagar sentimentos bonitos aos outros sem esperar qualquer recompensa? A verdade é que, ao dominarmos estas 10 habilidades cognitivas, desde descodificar as crenças ocultas que nos bloqueiam, até espalhar positividade no mundo, não estamos apenas a tornar a nossa própria vida mais leve, estamos muito literalmente a reprogramar o mundo à nossa volta. Fica aqui o desafio de começarem a usar estas ferramentas ainda hoje, nem que seja numa pequena interação. Um grande obrigado por nos acompanharem nesta análise e até à próxima.